Então vamos lá. Bom, a primeira questão aqui da semana 23, ela é uma questão relacionada à resenha. Nós já estudamos, né, que nós temos aí a resenha crítica. Essa resenha crítica é um texto com um resumo da obra, com algumas informações fundamentais e importantes para o texto que eu estou me disponibilizando a resenhar, certo? E aí nós temos o objetivo do texto. Então, essa questão aqui estava voltado para observar qual era o objetivo do texto. Então, o objetivo do texto, o objetivo de uma resenha que a gente tem, o objetivo dessa resenha na verdade, apresentar a opinião, né? Uma crítica, uma opinião do autor sobre essa situação. Então, isso que é a resenha. Resenhas críticas são textos de opinião ligado a um universo cultural. Percebam aqui que nós temos uma resenha de um filme que ele chega à Netflix. Resgate, tem muita coisa ordinária para aguentar em um filme só. E aí nós temos ali, Resgate chega à Netflix com credencial de blockbuster. Seus produtores são os irmãos Russo, Joey e Anthony, largamente conhecidos pelo universo nerd por terem dirigido 4 filmes de sucesso de heróis Marvel. O filme começa com a cena final em que Tyler está encurralado numa ponte, enfrentando dezenas de agentes, e então o filme volta para alguns dias antes e começa realmente. Difícil encontrar uma boa razão para a escolha que não seja de copiar outros milhares de produções que fizeram assim. Em resumo, é muita coisa ordinária para aguentar em um filme só. Então percebam que as resenhas geralmente são publicadas em jornais, revistas, sites. E os leitores eles recorrem a esse tipo de texto para conhecer a opinião de um profissional, a opinião profissional a respeito de um universo cultural, filmes, exposições, gamer, certo? E aí o autor ele vai justificar as avaliações que ele dá, né, as avaliações relacionadas a isso, certo? E aí, então, qual é o objetivo do texto? Então, anotem aí. O objetivo de uma resenha crítica é tecer uma opinião, certo? Tecer uma opinião. Lembrem-se disso. Resenha crítica é texto de opinião. Resenha crítica é um texto de opinião. Então, o objetivo desse texto é tecer uma opinião, certo? Continuando, nós vamos agora para a questão 2. Para a questão 2, nós temos ainda o mesmo texto, mas aí está perguntando, com base na análise da resenha de Ivan Finotti, pode-se concluir que ele buscou estabelecer uma resenha, pelo que a gente leu, a gente sabe que é uma resenha negativa, ou seja, ele está fazendo uma crítica negativa a esse texto. É interessante a gente entender que quando fala que um filme foi sucesso de crítica, eu não quero dizer que ele foi muito criticado no sentido negativo. Quando eu falo sucesso de crítica, é que a crítica avaliou bem. Ou seja, os profissionais que têm conhecimento acerca de determinado assunto, ou seja, do filme, avaliou de forma positiva. Nesse caso aqui, nós temos uma situação negativa. Então, negativa ao filme Resgate, dado que os produtores são conhecidos por filme de que o resenhista não gosta? Não, gente, ele fala, largamente conhecidos pelo universo nerd por terem dirigido 4 filmes de sucesso de herói Marvel. Então, aqui não está dizendo que ele não gosta dos filmes que foram dirigidos anteriormente. E sim está dizendo uma situação negativa. Ou seja, que situação negativa? A situação de que, dada a quantidade de repetições de outras produções que tornam a obra difícil de aguentar.
Então, o que ele está criticando aqui é que a forma como o filme foi apresentado já tem outros filmes da mesma forma. Então, por isso que é uma situação negativa. Beleza? Tranquilo até aí, meninos? Alguma pergunta, alguma coisa? É mais mesmo uma revisão aí do que é a nossa resenha. Continuando. Questão 3. A questão 3 já está dizendo, é uma resenha de outro filme. Ó, leia uma resenha, resenha crítica do filme iraniano A Maçã para responder a questão, atentando às opiniões apresentadas no texto. Então, novamente eu vou repetir. Resenha crítica é um texto de opinião. Então, olha ali, ó. O filme narra a história de duas irmãs gêmeas que ficaram aprisionadas em casa por 11 dos seus 13 anos de vida. Vítimas foram libertadas após uma denúncia feita pelos vizinhos e publicada nos jornais. Samira McMalbath, uma menina de 18 anos, decide filmar o processo de libertação e adaptação das irmãs à vida social. Este processo é marcado por muitos desafios e descobertas do mundo externo, como andar nas ruas, ir à feira, conviver com outras crianças, tudo balizado por um novo prazer de viver. As cenas são fortes e comoventes, revelando a descoberta da liberdade e da vida. Vale a pena. Então, ao contrário dos dois do filme anterior, da resenha anterior, essa resenha já é uma situação positiva. Olha ali, ó. Com base na leitura do texto, pode-se compreender que a opinião do autor da resenha é descrita no trecho, né? Ó, as cenas são fortes e comoventes, revelando a descoberta da liberdade da vida. Percebam que é nesse trecho, certo? Em que o autor destaca o caráter emocionante do filme. As outras histórias são apenas apresentações do texto. Ó. O filme narra a história de duas irmãs. Aqui não tem nada de opinião, só está fazendo um resumo do filme. Né? A resenha tem essa característica de apresentar situações do filme, apresentar um pouco da história, um pouco da técnica, da ficha técnica do filme. Samira McMalbath, uma menina de 18 anos, decide filmar o processo de libertação. Então, aqui, novamente, ainda é a história do filme. Mundo externo, como andar nas ruas, ir à feira, conviver com outras crianças. Também aqui é só um elogio do filme. Né? O texto correto, a parte correta é exatamente essa aqui, em que o autor destaca o caráter emocionante do filme. Beleza? Então, essa é a ideia que nós temos de resenha crítica. Tá? A gente não pode, caso caia alguma questão na sexta-feira, vocês já vão conhecer e já vão saber o que é resenha crítica. Beleza? Continuando. Agora, nós já estudamos aí a semana 23, nós vamos para a semana 24. Tranquilo, meninos? Para a semana 24, nós temos aqui um rap. Observe o trecho de um rap atentando à construção do verso. Aqui nós temos a ideia de conjunção, certo? Nós temos aí uma tabelinha de conjunções que a gente precisa estudar. E aí nós temos ali, ó, plantar o bem. Olha lá os moleques de skate que vêm e que vão, em busca de um sonho ou em busca de um corrimão, em busca do simples viver igual eu. Bluetooth, Blu-ray, Mac, Xbox. É bom, mas não emociona, nem a mola de seu Nike Shock. No verso, é bom, mas não emociona, nem a mola de seu Nike Shock,
pode-se identificar que a conjunção mas apresenta a ideia de, gente, o mas, ó, é bom, mas não emociona. É uma ideia de contrariedade, né? Questionando a necessidade das marcas. Percebam que ele está falando aqui várias marcas, né? Mas não emociona. Então percebam que é uma ideia de contrariedade. A finalidade aqui seria um para, né? Para isso. Conformidade seria conforme, como. Proporcionalidade seria a medida, a proporção. Então, nesse caso aqui, nós temos uma situação de contrariedade. Certo? Questão 2. Aqui nós temos a mesma situação, né? Considerando o mesmo texto, considerando a noção de palavras variáveis e invariáveis, pode-se compreender no primeiro verso em olha lá os moleques de skate. A concordância nominal está, ó, presta atenção, está de acordo com a norma padrão, visto que os, por se tratar de advérbio, não, né, gente? Os é adjetivo. Então, não dá para errar isso aqui. Os é adjetivo. De acordo com a norma padrão, visto que os, por se tratar de um numeral, novamente, os é artigo. Em desacordo com a norma padrão, visto que o adjetivo os, novamente, os é artigo. Em desacordo com a norma padrão, visto que os deveria concordar com o substantivo, dado que é um artigo, uma palavra variável, sim, né, gente? Não é olha lá os moleque, seria olha lá os moleques. Então, essa questão aqui também estava bem tranquila. Olha lá os moleques. Por quê? Porque a norma padrão diz que o artigo concorda com o substantivo a que se refere. Lembra que nós temos os substantivos e nós temos os determinantes. Os determinantes dos substantivos são numeral, pronome, artigo e adjetivo. E eles devem concordar com o substantivo a que se refere. Questão 3. Aqui nós temos uma notícia, né? Técnicos de outros esportes veem o futebol mais arrojado com 5 alterações. A volta da Bundesliga, retomada após mais de 2 meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, apresentou ao mundo do futebol uma novidade com relação às regras do jogo. Times agora podem fazer até 5 substituições por partida. A medida aprovada pela International Board, órgão que regulamenta as regras, visa a diminuição dos riscos de lesões dos jogadores, que terão de disputar um número considerado de jogos em pouco tempo, a fim de que os campeonatos se reencerrem na medida do possível dentro do previsto. Ó, eu estou querendo fazer a discussão dessa locução conjuntiva aqui, ó, a fim de que. Com base na análise do segundo parágrafo, pode-se concluir que a locução conjuntiva a fim de que, sublinhada no texto, apresenta a intenção de exprimir ideias contraditórias? Não, né, gente? Ideias contraditórias é mas, porém, contudo, entretanto, todavia. A finalidade da disputa de muitos jogos em pouco tempo, mostrando que é necessário que os campeonatos terminem no prazo? Isso aí, muito bem, é finalidade, ó, a fim de que, né, para quê? O fato da ideia a respeito da nova medida do futebol estar de acordo com o órgão internacional? Não. A proporção da realização de diversos jogos? Também não, né, gente? Aqui eu tenho a representação da finalidade, né? O para que os campeonatos devem se encerrar. Beleza? Questão 25. Vamos lá.
Prova 25. Prova 25. Aqui nós temos uma notícia, novamente, certo? Vamos lá, então. YouTubers criam canais de literatura e incentivam novos leitores na internet. Fãs de literatura que têm como hobby o hábito de leitura estão criando canais literários no YouTube e dividindo suas opiniões sobre os títulos que estão lendo. Os chamados Booktubers ganharam até mesmo um evento próprio na 17ª Bienal do Livro no Rio, que começa nesta quinta-feira 3 no Rio Centro, na Zona Oeste, às 12h30 do próximo sábado 5. Eles vão se reunir na área de convivência do evento para trocar sugestões. Eu acho que a leitura está sendo desmistificada. Todos podemos ler. O importante, claro, é que as pessoas leiam de verdade. Não adianta comprar um livro só para postar foto no Instagram com o filtro vintage. Diz Veves Valadares, dona do canal de mesmo nome. Com base na leitura da notícia, pode-se identificar que os booktubers produzem em seus canais de comunicação textos do gênero resenha oral, apresentando opiniões e avaliações sobre o livro. É só a gente lembrar, resenha é opinião. Resenha é opinião. Sempre que eu tenho aí a ideia da resenha, eu vou ter aí uma ideia de opinião, beleza? Essa questão aqui também estava bem tranquila, porque eu tenho que lembrar aí do resenha oral. Resenha oral é opinião. Questão 2. Aqui nós temos um trecho de uma resenha crítica. Resenha crítica. Atentando-se aos trechos expositivos. Segredos e mentira. O filme se passa em Londres e trata-se de conflitos familiares e desajuste causados pelo cultivo de segredos e mentiras. Cíntia e Hortense são mãe e filha, mas não se conhecem e nunca se viram. Nunca se viram. É nesse contexto que se desenrola o filme, que, embora seja lento no ritmo, é envolvente pela expectativa que vai criando cena a cena. É emocionante ver o modo como mãe e filha, completamente desconhecidas, vão construindo uma relação que a princípio parece impossível. Trata-se de uma cultura muito diferente e, portanto, vale a pena assistir e observar que a dinâmica que o amor sugere é sempre a mesma, a do aprendizado, seja onde ou como for. Então, considerando a estrutura de uma resenha crítica, pode-se compreender que o trecho que corresponde ao enredo do filme, texto predominantemente expositivo, encontra-se em: o filme se passa em Londres e trata conflitos familiares e desajuste causados pelo cultivo de segredos e mentira, em que há apenas um breve resumo da história. Lembra que eu já falei para vocês, a resenha geralmente traz um breve resumo da história e depois entra com a crítica. Então, percebam que o trecho que corresponde ao enredo do filme, ou seja, do que o filme fala, é essa parte aqui. Então, por exemplo, se a gente pensar assim, qual é o enredo do filme Titanic? O filme trata da história de um romance que se passa no navio, no transatlântico, que afunda no mar em 1912. Então, é um enredo aí do filme, é um trecho rápido do filme. Depois disso, eu entro com a crítica. Então, a resenha crítica, ela começa com o enredo, ou seja, um breve resumo do texto, da história, e em seguida eu tenho aí as minhas críticas. Então, aqui está perguntando qual é o trecho que corresponde ao enredo do filme. O trecho que corresponde ao enredo do filme é essa primeira parte aqui, ó. Aqui, embora seja lenta, aqui apresenta opinião, avaliação. É emocionante, está apresentando a opinião. Trata-se de uma cultura, vale a pena assistir, está fazendo um convite. O único local que apresenta um resumo da história, ou seja, o enredo do filme,
que é predominantemente expositiva, ou seja, não dá opinião, não apresenta opinião, e sim só a exposição, é a letra A. Questão 3, mesma história do filme, o mesmo filme. Com base na análise do filme, pode-se concluir que o resenhista desaprova o filme? Não, ele não desaprova o filme. Ele fala que é emocionante ver, vale a pena assistir, tá vendo? Ele não aprova. Ele elogia o filme sem apontar pontos negativos e divergentes? Não, ele apresenta ponto negativo. Olha o que ele falando aqui, embora seja lento no ritmo. É um ponto negativo. Ele recomenda o filme por conta dos pontos positivos que a obra tem? Sim, trata-se de uma cultura muito diferente e, portanto, vale a pena assistir. Então, ele recomenda o filme por causa da cultura diferente. Critica o filme, pois desenrolar cenas apresenta um ritmo lento que prejudica o contexto emocionante? Não, gente, ele recomenda o filme. Beleza? E aqui nós vamos para a última prova aqui, a última avaliação. Vamos lá para a avaliação 26. Leia um trecho do filme Feliz Natal. Leia um trecho do roteiro do filme Feliz Natal, atentando-se à organização do texto e aos elementos específicos do gênero. Então, nós estamos aí entrando no gênero roteiro, né? O que seria o gênero roteiro, né? O que é um roteiro de filme? Nós vamos perceber aí que o roteiro do filme ele é fundamental para a gente compreender aí a história, né? O texto, a ideia. Então, vamos lá. Sequência 1, tá lá, int, quarto, Mércia. Dia. Plano fixo. Em primeiro plano, em cima do criado mudo, está um carrinho de brinquedo. A cortina se move ao vento, lentamente deixando entrar a luz do dia. Sequência 2, este. Ferro velho, dia. Um ferro velho, imponente visto de cima. A terra é vermelha. Diversas carcaças de veículos e de caminhão predominam. Som de metal batendo contra o metal. Na leitura do trecho, pode-se identificar que int significa o ambiente que está em cena se passa no interior. A gente consegue identificar isso porque aqui está int, quarto de Mércia. E este, né, que é externo, ferro velho. Sempre durante o dia. As duas cenas acontecem no dia, certo? Então aqui está dizendo que a cena se passa no interior. Questão 2, a mesma história. Com base na organização do texto, pode-se compreender que o trecho do roteiro de cinema apresenta duas cenas que se passam em um mesmo local, em que uma parte interna e uma externa? Não, né, gente? São duas cenas com locais diferentes de filmagem para cada uma das sequências descritas. Beleza? E a questão 3, tá aqui, sequência, dia, barra, externo, barra, rua, ponto de homem. Uma Marajó, anos 80, suja e maltratada, para em frente ao ponto. Um jovem casal desce de dentro do carro sem desligar o motor. O rapaz Marquinho tira apressado 2 mochilas e 2 equipamentos de som do banco de trás e vai colocando tudo na calçada. Marquinho, ríspido para a jovem: "Vamos, Bel, se mexe, ajuda aí." Bel começa a ajudá-la a empilhar as coisas na calçada. Marquinho: "Fica olhando aqui que eu vou estacionar o carro." Com base na análise do texto, pode-se concluir que os personagens do filme são apresentados por meio de descrições e de fala, de modo que não há figura de um narrador. Aqui não tem o narrador, certo? Aqui nós temos só como se apresenta, né, as descrições da fala. Ok? Então essa é a ideia aqui que nós tínhamos dessas revisões aí da semana 23 a 26. Beleza?